Boa noite, pessoal. Vamos à correção da atividade 3 de matemática sobre moda, média e mediana. Então, a primeira questão, ele pede para calcular a mediana dos valores. Aqui são valores do crescimento do número de empregos formais nos meses de janeiro a outubro do ano de 2010. Então, para calcular o valor mediano desse total de empregos, é a gente colocar esses valores aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Em seguida, a gente pega o número do centro, que ficou bem no meio. Mas como essa quantidade aqui são 10 números, então não tem como ficar só um no meio. Vai ficar 4 de um lado, 4 do outro e vai ficar 2 números no meio. Então, eu ordenei aqui, ó, do menor para o maior. O menor de todos é esse aqui, que é 180.419. O segundo maior é esse, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, o oitavo, o nono e o 10º valor, em ordem crescente. Então, sempre quem vai ficar no meio vai ser o quinto e o sexto, porque são 10 números. Então, se você ordenar, vai ficar 4, os 4 primeiros de um lado e os 4 últimos no final. Então, quem vai ficar no meio é o número da quinta posição e o da sexta. Então, o da quinta posição é o 212.952. Eu vou somar ele com o da sexta posição, que é o 246.875. E no final, eu vou dividir por 2. Então, somando esses dois valores aqui, primeiro, e no final, a gente dividindo ele por 2, nós vamos encontrar o resultado 229.913, que seria o valor que estaria no centro. Ok? Então, esse é o valor mediano do crescimento dos empregos. Então, quem respondeu letra B está correto. Na segunda questão, ele fala que a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas. Então, tá aqui, ele diz que o investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos 3 anos e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Então, vou pegar a média aqui dos 3 anos dessas empresas, vou calcular essa média. As 2 empresas que tiverem as maiores médias serão as vencedoras. Então, vamos lá. Para calcular a média, é só somar os 3 valores e dividir por 3. Mas analisem o seguinte, pessoal. A que tiver o maior valor, com certeza também vai ter a maior média, porque eu vou dividir por 3. Então, se o valor for maior, quando eu dividir por 3, vai continuar maior a média. Então, não vai mudar nada. E não precisa eu ter esse trabalho de dividir por 3. É só eu olhar aqui o total dessa soma, eu já vou saber que a média vai ser maior. Então, com isso, você ganha tempo numa questão de Enem, por exemplo. Então, a primeira empresa, Alfinetes V, deu 660. A segunda, 630, 675, 690 e 615. A gente observa que as duas que vão obter as maiores médias anuais a Chocolate X, que obteve 675 milhões de reais, e a Pizzaria Y. Então, vamos procurar uma alternativa que possua essas duas empresas. Vamos lá. Então, é Pizzaria Y e Chocolate X. A resposta correta é a letra D. Na terceira questão, ele só pede para calcular a moda, a média e a mediana. Então, nesse caso aqui, nós temos um conjunto de valores e tá bem simples, começando pela moda. Quando ele faz esse nome aqui, respectivamente, a gente tem que ter cuidado que o primeiro valor da alternativa vai corresponder à moda. O segundo valor vai ter que corresponder à média e o terceiro, nessa ordem, tem que corresponder à mediana. Se a ordem estiver trocada, já tá errada a questão. Então, vamos lá. Primeiro tem que ser a moda. Então, a moda é o valor que mais se repete, que nesse caso aqui é o número 236. Então, já tenho várias opções, né, de ser correto. Já sei que a letra B não é correta. Vamos calcular agora a nossa média, que é a segunda.
A média é o somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Como são 10 números, então deu um valor de 3.611 e eu dividi por 10, deu 361,10. Então, já tenho três opções, né, que podem ser a correta. Essa e essa. A B e a C já estão descartadas. Agora, eu vou calcular a mediana, para ter certeza da minha resposta. A mediana é colocar os valores em ordem crescente, do menor para o maior, coloquei aqui, do menor para o maior. Vou pegar os dois do centro. Como são 10 valores, então, 4 de um lado, 4 do outro lado. Então, os números que ficaram no meio foi 299 e 325. Eu vou somar eles dois e vou dividir por 2. Deu um total de 624, que dividido por 2 dá 312. Então, a única alternativa correta é a nossa letra A. A quarta e última questão. 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas foram as seguintes. Então, tá aqui as notas dos 4 bimestres do primeiro aluno e as notas do segundo aluno. Vamos calcular a média. Somando aqui 19 mais 5, 24, com 4, 28. 28 dividido pelos 4 bimestres dá um total de média 7. O aluno 2, aqui eu tenho 13,5, 21 pontos, 29 pontos. Aliás, 12,5, aqui vai ficar 20 pontos com 8, 28 pontos. Dividido por 4 dá 7. Então, novamente, nós obtemos a média 7. Então, entre as alternativas a seguir, assinale a que for correta. O aluno 1 conseguiu obter a melhor média. Falso, né? As médias são iguais. O aluno 2 foi quem conseguiu a melhor média. Não. O aluno 1 venceu a aposta. A aposta é quem tira a maior média, então não venceu. O aluno 2 também não venceu a aposta, então a resposta correta é: nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. As duas médias foram iguais a 7.